inconsciente, id, ego, superego, psicanálise, interpretação de sono, aparelho psíquico, complexo de Édipo. Hoje nós vamos ver o lado sombrio de Freud, o pai da psicanálise. Graça e paz, meus irmãos, mais um vídeo dessa semana. Nós iremos entrar em um tema interessante. Nós vamos falar um pouco sobre a psicanálise, mais específico sobre Freud. Esse vídeo ele vai ser dividido em 2 ou 3 partes, eu não sei, mas sei que ele vai ser mais de uma parte, nós teremos a parte 2. Mas hoje nós vamos falar sobre o lado sombrio de Freud, o pai da psicanálise. Você já deve ter ouvido falar sobre Freud, né? Freud, ele é conhecido hoje como o pai da psicanálise. Mas se eu te dissesse que ele odiava o próprio pai, desejava sexualmente a sua mãe, matou um amigo por prescrever cocaína para ele e criou a teoria baseada nos próprios traumas dele, então, bem-vindo ao lado sombrio de Sigmund Freud. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esta pessoa que fundou a escola de pensamento, né, a psicanálise, que eu sou formado em psicanálise também. E ao decorrer dos estudos, da formação, eu entendi um pouco da história de Freud, o que ele fez e as loucuras de Freud para formar a atual psicanálise em que muitas pessoas têm feito e, infelizmente, muitos cristãos, por falta de conhecimento, têm feito e aplicado essas teorias e sem saber que são teorias pagãs, né? Em sua essência, né? Mas quem foi Freud? Sigmund Freud ele nasceu no ano de 1856 em Freiberg, que hoje é a atual República Tcheca. Ele foi um neurologista, mas ele ficou muito conhecido como o criador e pai da psicanálise, como nós já conhecemos muito bem. Ele acreditava, o Freud, que o inconsciente da pessoa era o motor dos nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Mas, por trás da sua teoria, que revolucionou no período onde ele trabalhou como neurologista, havia uma vida cheia de contradições em sua própria vida, que fez com que mostrasse e trouxesse à tona de onde veio tantas ideias para a psicanálise e foi baseado na vida dele e não em algo cientificamente comprovado. Freud ele começou seu início no fracasso com a hipnose. Né? No início da carreira, Freud ele tentava usar a hipnose para curar a histeria em mulheres, que era considerada uma doença da época. Né? Em outro vídeo a gente pode falar um pouco sobre a histeria. Né? E inspirado por Charcot, Freud ele achava que ele poderia acessar as memórias reprimidas das pessoas e seria a cura. E hoje a psicanálise ela trabalha nessa linha das emoções reprimidas, né? Que não pode reprimir as emoções, os desejos, e acessando essas emoções reprimidas a gente consegue curar qualquer tipo de doença e principalmente transtorno. Então, mas Freud ele não tinha tanto carisma para as relações hipnóticas, né? E nota, a hipnose ela é contrária àquilo que diz a palavra de Deus e faremos um vídeo posteriormente sobre a hipnose somente. Mas seus pacientes ou suas pacientes eles não conseguiam corresponder ao esperado. Na verdade, Freud não correspondia àquilo que os pacientes eles esperavam da sessão ali de hipnose. Então Freud, ele frustrado porque ele não tinha esse carisma e não sabia lidar e utilizar bem a hipnose, ele abandonou a hipnose e desenvolveu um método chamado associação livre. Ou seja, a partir daí, ele começou a investigar os próprios sonhos e memórias. Tanto que, se eu não me engano, o primeiro livro dele se chama
interpretação de sonhos. Então ele acredita que os sonhos, os sonhos, eles falam muito sobre as nossas emoções. Então a partir daí ele começou a criar todas essas teorias. Eu estou resumindo aqui para que a gente não estenda esse vídeo, né? Mas Freud ele também passou a acreditar que a cocaína era uma droga milagrosa. Então ele começou a usar e prescrever como analgésico, anestésico e antidepressivo. E no ano de 1884, Freud ele receitou cocaína para um amigo, né, que se chama Ernst von Flesch, que era viciado em morfina. Então, uma pessoa viciada em morfina começou a tomar cocaína para que Freud receitou para esse amigo dele, né? E Freud ele achava que a cocaína ajudaria a curar o vício dele em morfina. Só que o resultado foi que o amigo desenvolveu uma dependência cruzada, né? Ou seja, ele começou a ter delírios, surtos psicóticos e acabou morrendo de overdose e agonia. Porque Freud prescreveu cocaína para ele e ele saiu do vício da morfina e se viciou em cocaína. E Freud ele sentiu-se muito culpado, mas ele nunca assumiu o erro dele. Então nós vemos que a culpa dele, o sentimento de culpa dele, não era genuíno, porque ele nunca reconheceu publicamente. Mas ele reconheceu em seu coração, ele se sentiu culpado, mas por conta do seu nome, ele não reconheceu o seu erro publicamente, mas ele matou um amigo prescrevendo cocaína. Mas em toda essa história, Freud ele passou por um período na vida dele que ele começou a sentir desejos sexuais pela mãe. A relação de Freud com seu pai, Jacob Freud, era muito estreita. Ele era um pai duro, rígido e Freud não gostava do pai. E Freud ele começou a observar os próprios sentimentos dele. Ele escreveu que sentia ódio do pai e desejo pela mãe. E isso foi base para a teoria dele chamada complexo de Édipo, que nós vamos falar no próximo vídeo. A ideia de que toda criança, note, se você é cristão, preste atenção agora, que isso é usado na psicanálise. Se você é cristão e você é psicanalista e utiliza isso através das outras pessoas, para tratar as outras pessoas, você está em terreno encantado. Você está no terreno de Satanás. E a ideia de Freud é que toda criança sente desejo sexual pelo genitor do sexo oposto e rivalidade com o do mesmo sexo. Por exemplo, uma criança, menina, ela nasce com desejos sexuais para com seu pai e odeia sua mãe. E o filho nasce com desejos sexuais, que no caso foi ele, Freud, que tinha desejos sexuais pela mãe e odiava o pai. Então, Freud ele começou a projetar os seus próprios conflitos em uma teoria que se tornou universal. E ele disse: encontrei em mim mesmo os sentimentos para minha mãe e os ciúmes de meu pai. Isso gerou fortes repulsas ali na época, até entre os colegas dele. E muitas pessoas rebateu as ideias de Freud, como algumas pessoas, Rudolf Allers, né, ele foi contrário às ideias de Freud. E Freud ele foi um sexomaníaco, né? Nós vamos falar basicamente sobre isso, né? Ele dizia que as mulheres sofriam de inveja pelo órgão genital do homem. Ele considerava a mulher um homem incompleto. Essa era a teoria e ideia de Freud. As ideias dele começaram a influenciar uma visão machista dentro da psicologia da década dele. E muitas feministas e psicanalistas posteriormente tentaram reformular a crítica à sua visão. Então, a partir de uma teoria de Freud, as mulheres que eram feministas e psicanalistas, elas começaram a reformular essa ideia de Freud, essa crítica, e começou a transformar em uma visão delas. E depois de tantas ideias, tantas loucuras, Freud ele teve uma ruptura com aquelas pessoas que aprendiam dele. Apesar dos grandes erros que Freud ele teve, ele ajudou, de fato, ele teve uma parcela significativa no entendimento de muitas pessoas.
ele, ele falou muita coisa relacionada a algumas coisas que de fato é realmente importante para os nossos dias hoje, mas a parcela é muito mínima. E a psicologia moderna hoje considera as ideias de Freud ultrapassadas e pseudocientíficas, porque não tem base. A ideia do inconsciente também ele não tem base. Nós vamos falar sobre, não como Freud via a ideia do inconsciente, mas a ideia que ele tinha do inconsciente não fazia sentido. Então, Freud foi um gênio ou foi um homem perturbado? Eu acredito que os dois. Ele era muito inteligente, só que usou a sua sabedoria, a sua inteligência, na verdade, para coisas erradas. Freud, tanto que ele teve um romance com Amália, uma mulher chamada Amália, e se casou com ela. Só que ele traiu a ela. E foi várias coisas. A vida passada de um homem, ele não pode determinar a história dessa pessoa. Porém, quando a história desse homem influencia as ideias que ele tem e a concepção que ele traz para outras pessoas, é necessário ser analisada. E a vida de Freud, as teorias dele, estão baseadas naquilo que ele viveu. Freud era um homem perdido em seus sentimentos, em suas emoções. Odiava a religião. Ele mesmo que disse que a religião era uma neurose. E ele mesmo odiava o cristianismo. Ele era de família judia. No dia que ele viu um homem fazer mal ao pai dele, gritar, bater, não me lembro bem, ele viu que o pai dele não fez nada, ele começou a odiar ainda mais a religião. Porém, essas ideias psicanalíticas acabam que tomando conta do meio cristão. Não é só o coach. Muitas pessoas falam mal do coach, mas abraça a psicanálise. Só que a psicanálise ela tem muitas coisas que estão totalmente contrárias à palavra de Deus. Hoje só foi uma metade, uma parte, 10% do que é a história dele. O nosso canal aqui não é o objetivo de ver detalhadamente, mas mostrar para você que o caminho mais seguro é a palavra de Deus. E nós precisamos decidir para que caminho nós vamos seguir. Para que caminho eu e você nós vamos ir. E eu peço e aproveito o tempo para você curtir, comentar e se inscrever. Comente aqui o que você achou desse vídeo, dessas informações, se você sabia ou não sabia. Compartilhe com as pessoas. Siga esse canal também. Mas eu e você precisamos decidir a que Deus nós iremos servir. Será que nós iremos servir o Deus deste mundo? Será que nós iremos entregar nossa mente para os homens mortos? A palavra de Deus diz. Será que nós, os vivos, iremos consultar os mortos? Isaías 8. Ele diz a lei e o testemunho. Se eles não falarem junto, não há luz nele. Se a lei e o testemunho não falarem junto, se a Bíblia e o espírito de profecia, a pena inspirada não falarem junto com aquela palavra que a pessoa deu, não há luz neles. Nós precisamos, como povo de Deus, como cristãos, crer que a Bíblia não somente é suficiente, mas é superior do que todas as ciências. E tudo aquilo que a ciência, ele diz, a Bíblia, ela tem que dar o seu veredito, porque ela é o manual para as nossas vidas. E você, o que é que vai escolher? Águas vivas ou cisternas rotas?